Fala pessoal, vamos fazer nesse tutorial aqui um olho, tá? E eu vou tentar fazer um olho um pouco mais realista, mas mesmo quando a gente está fazendo um olho cartoon, a gente segue algumas das regrinhas de fazer um olho mais realista. Para fazer esse olho, vamos dar uma olhadinha na anatomia do olho, tá? Para entender como ele funciona de verdade, tá? Então, vamos olhar aqui um corte que eu peguei de um site de medicina. A primeira camada do olho que a gente precisa se preocupar é uma camada externa ao olho, tá? Essa camada externa se chama córnea, tá? Então a gente vai simular ela também dentro do render. Entrando no olho, a gente vai fazer alguns componentes. O primeiro componente é a esclera, que é a parte que fica ao redor do olho, tá? E também a gente vai fazer a íris, que é a parte redondinha que dá a cor do olho, tá? O restante a gente não vai fazer nenhum tipo de modelo para fazer isso, nem a parte da lente interna, essa cavidade aqui aquosa que tem dentro do olho, tá? Isso aqui não aparece no render, então vamos lá aqui para o render para começar a fazer isso, tá? A geometria que a gente vai sair é uma geometria simples, uma esfera UV, que a gente vai aplicar subdivisão. Por que subdivisão? Porque a primeira coisa que eu vou fazer é a concavidade da íris, tá? Então olha lá, eu gerei uma certa concavidade na íris, tá? A próxima parte é fazer uma leve sustentação nessa região e eu também vou apagar, vamos lá, eu vou apagar essas faces aqui para simular a pupila, tá? O buraquinho negro ali do olho, tá? Então olha aqui que inclusive se for pensar num caractere animado, só de você controlar essa abertura aqui, você consegue controlar a abertura da pupila no olho, tá? Então olha lá, eu tenho aqui a geometria, em subdivisão ela fica bem legal, e eu peguei alguns mapas da internet para ajudar a gente no render, então deixa eu salvar aqui, então vamos lá, olho, vou carregar um mapa HDR para a gente conseguir ver um pouco melhor o nosso modelo renderizado, então vamos voltar aos níveis, eu vou pôr uma luz de estúdio, vamos pôr nos cycles e vamos começar a renderizar, tá? Vamos lá, primeiro setup no shader, vamos adicionar um shader. Então tá aqui o meu shader. A primeira textura que eu peguei é a textura da esclera, tá? A parte branca do olho. Então vamos dar uma olhadinha nela aqui, eu vou no UV Texture, só para carregar ela, para ver como que ela funciona. Eu peguei a versão do Bump, Sclera Color. Olha lá. Essa textura ela é aplicada de maneira frontal, é uma projeção frontal no olho. Algumas texturas de esclera usam uma projeção cilíndrica, tá? Então você talvez tenha que fazer um V específico para a textura da esclera. É claro que sempre você pode pintar a própria textura dependendo do teu modelo, tá? Essa daqui eu baixei no ArtStation, foi a primeira procura lá. O ArtStation sim tem algumas texturas gratuitas que a galera disponibiliza, então eu peguei por lá, tá? É um packzinho de texturas. Então, como a projeção desse cara aqui é frontal, eu preciso fazer uma projeção frontal. Olha lá, tá? Vamos aplicar a textura agora para ver como vai ficar. Eu vou ligar diretamente aqui para poder ver a textura como um todo. E veja que as veias vieram muito para próximo da região que eu marquei como a íris, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou modificar um pouco o VMapping desse cara aqui. Tá vendo? Para que as veias venham mais para a lateral. Então eu reduzi o tamanho do VMapping e fiz a alteração. Podia usar um nozinho de mapping, mas vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Então por aqui eu terminei o modelo o modelo não, a textura da parte da esclera. Agora a gente precisa aplicar a íris, tá? Então vamos voltar lá para o Shader Editor. Então essa primeira aqui é a esclera. Vamos lá pegar a íris. Vamos ver como é que ela fica nesse modelo. Vamos só entender o que ela é antes de se preocupar no que fazer com ela. Então olha lá, ela ocupa toda a imagem, tá? Ela não está pequenininha. Então significa que eu provavelmente vou precisar de um segundo UV Mapping. Ele também é do tipo topo, mas ele tem um tamanho diferenciado. Então vamos lá, como que eu faço isso?
Lembrem que aqui no Data Properties do objeto eu tenho controles de UV. Então vamos lá renomear aqui o Sclera. Eu vou criar um novo UV Mapping, vou chamar esse daqui de Iris, tá? Veja que quando eu dupliquei o UV Mapping, quando eu cliquei no mais, ele já faz uma cópia do UV Mapping ativo, então eu não preciso me preocupar em fazer novamente a projeção planar de volta, visão de topo, tá? O que eu preciso fazer agora, antes de começar a fazer edição, é informar que esse cara aqui vai funcionar num UV Mapping diferente. Não é o primeiro, que é o ativo, ele vai funcionar no segundo. Para isso, eu já tinha falado lá, a gente usa o nozinho de UV Mapping, tá? Então, selecionei aqui o UV Mapping da íris, vou ligar, olha lá. Não mudou nada porque o tamanho do meu UV Mapping tá diferente. Então, olha lá que eu vou agora colocar ele mais ou menos na região que eu considero correta, tá? E já está funcionando, tá? Então eu já tenho as duas imagens, cada uma funcionando no seu VMapping padrão, tá? Mas agora eu preciso mesclar essas duas texturas. Eu preciso que cada uma tenha o seu próprio material, inclusive. Esse cara aqui tem bump mapping próprio, esse cara aqui também tem bump mapping, características de materiais diferentes. Como que eu faço isso? Eu vou gerar uma terceira textura. Essa terceira textura ela vai ser uma máscara branca e preta que eu vou fazer de controle nessa região. Tá? Como que eu vou fazer isso? Existem algumas maneiras de fazer. Eu vou optar fazer pelo texture, o gradient texture. Tá? Vamos ligar ele e ver o que está acontecendo aqui. Ele por padrão não faz nada visual aqui nesse mapa, fora um leve gradiente. Tá? Então eu preciso configurar ele. Primeira coisa, vamos colocar ele do tipo esférico. Mas lembra que o esférico ele considera que no V o centro do círculo nessa posição. Então a gente vai criar um terceiro VMapping. Esse daqui é a máscara. Ok? Então tá lá. Vamos no Shader Editor informar que esse cara vai funcionar com o terceiro VMapping. Poderia mais uma vez usar Mapping para fazer esse tipo de posicionamento, mas por o VMapping é um pouco mais rápido. Então vamos usar criar o VMappings próprios, tá? Olha lá, próximo passo, voltamos ao VMapping. Centraliza o centro do VMapping no canto inferior esquerdo da abinha de UV. E olha lá, ele já começou a funcionar quase do jeito que eu quero, tá? Eu vou aumentar um pouco para deixar ele mais ou menos já no limiar que eu imagino, tá? Essa máscara ainda não é a correta. Por quê? Porque ela vai vir do branco pro preto. Esse aqui é um gradiente. Embora aqui seja um pouco difícil de perceber, é um gradiente que está vindo do branco para o preto. Então agora eu preciso controlar essa cor aqui. Para isso, nós vamos usar o bom e velho Color Ramp. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai permitir eu filtrar onde essa máscara acontece. Tá? Então eu tenho um pouco mais de controle sobre a posição exata onde acontece a fusão das duas texturas. Tá? Olha lá que legal. Tá? E agora que está tudo pronto, vamos fazer os materiais. Como eu falei, cada um desses materiais tem que ter seu próprio BSDF diferente, tá? Porque eles têm características bem distintas uma da outra. Então, eu vou duplicar já aqui os dois Principals BSDF e vamos configurar primeiro a esclera, tá? Olha lá, vou ligar agora os Cycles, vamos começar a fazer o render de Cycles. Tá? Lembrem, o olho é levemente molhado, tá? A gente já vai criar realmente a característica de molhado, mas mesmo assim você pode deixar um leve specular, inclusive com um pouco de roughness, tá? Diferente da camada externa que a gente já vai configurar. A próxima coisa que eu preciso setar aqui é o Bump Mapping. Então a esclera tem um nozinho de Bump, Vector Bump. Lembrem, Bump Mapping é non-color, não é no normal, é no height. Olha lá, tá exagerado, vamos diminuir um pouquinho. E veja que nesse caso o mapa está invertido, tá? As veias aqui ficam para fora, então você pode usar a inversão. Aqui eu vou até exagerar um pouco para que seja perceptível, então agora eu tenho um bom mapa de esclera, tá? O próximo BSDF que eu vou configurar é o da íris. Então olha lá, eu tenho a íris, ela também tem
um bump mapping, então a gente pode duplicar essa hierarquia. Vou carregar o bump da íris. E lembrem, eu preciso ligar o V específico para a íris, tá? Então, tá lá, já funcionou. A íris, a parte interna dela também tem um certo specular, que é um leve brilho, tá? Talvez um pouco exagerado aqui, mas depois a gente tem que fazer o tweak final de cada um dos componentes, tá? E agora eu vou usar o Mix Shader. Alguns de vocês usaram errados o Mix Shader no começo lá da aula, onde deveria usar um Add Shader, e o Mix Shader normalmente é para você definir uma mistura de dois materiais, tá? Não é uma adição de materiais como a gente normalmente faz. Então aqui literalmente eu vou ter o material que vai aparecer na parte preta da minha textura, o material que vai aparecer na parte branca da minha textura, e olha que se eu não usar um mapa, eu troco entre os dois materiais quando eu brinco com o fator. E aqui no fator que a gente vai ligar a textura de ramp, tá? Olha lá. E aqui eu ainda posso fazer agora o ajuste fino da posição do gradiente que emenda os dois materiais, tá? Como essa íris tem uma borda preta ao redor, ela fica um pouco falsa, eu vou mexer um pouquinho no VMapping da íris, então seleciono o VMapping da íris aqui na lista. E eu vou diminuir um pouco para que não venha o preto aqui ao redor, tá? Fica mais legal assim, tá? Ok, terminei isso daqui, qual que é o próximo passo, tá? Então, olha lá, eu já tenho um olho que começa a ficar interessante, tá? É claro que eu tô com alguns parâmetros e shaders um pouco mais exagerados, mas daí, dependendo do personagem, vocês fazem um setup que vocês precisam para cada um, tá? Se é um monstro, exagera um pouco, se é um personagem mais realista, é tudo um pouco mais sutil, então, se é cartoon, talvez nem tenha essas veias na lateral, ele seja completamente branco, tá? Ou um gradiente do branco para um cinza ou avermelhado, não tem as veias, então depende do personagem. A próxima camada aqui que eu vou criar é uma nova esfera. Lembrem aqui na anatomia que, dependendo do teu personagem, se ele for mais realista, você tem essa protusão aqui, essa parte mais elevada na frente do olho. Tanto que quando a gente fecha os olhos e move o olho com o olho fechado, a gente percebe pelas pálpebras que o olho está movendo, tá? E isso é uma característica dessa elevação, então o olho não é perfeitamente esférico, tá? Mais uma vez, talvez em personagens cartoons vocês possam optar por fazer ele perfeitamente esférico, tá? Então vamos lá, selecionei a camada externa, que é a córnea, é o nome dela, tá? Essa camada ela é levemente, vamos pôr no wireframe, ela é um pouquinho mais grossa, ou seja, um pouco maior do que a camada original lá da esclera. Então a córnea é uma camada que fica por fora, então ela tem que ser um pouco maior, ela não pode ser coincidente. E se você quiser realmente fazer aquela modificação de você ter essa protusão aqui, é só puxar um pouquinho. Lembrem que eu estou com o modificador de subdivisão, adiciono Shade Smooth, e agora a gente vai ver como fica o render, tá? Então vamos lá, cria um material para ele. Qual que é a característica desse material da córnea? Ela é transparente, então ela simula muito um líquido, tá? Uma camada transparente. Para fazer líquidos aqui, lembrem, transmissão, índice de refração da água 1.33, então esse é o valor que a gente vai usar, é um valor próximo ao que a gente tem nos olhos. E lembrem que quando a gente faz a transmissão, tanto o roughness da transmissão quanto do specular, eles influenciam o olho, tá? Então a gente precisa reduzir praticamente para zero, ou até em zero aqui, o roughness do specular, tá? Daí você tem controle também sobre o specular aqui, que em teoria, como ele está vindo da transmissão, ele não vai ter controle. Isso é uma das pegadinhas do Principal BSDF, tá? Então o specular aqui vai acontecer independente de você ter ou não o specular aqui, tá? Então você não tem controle do gloss. Se você quiser ter controle do gloss, do specular, você vai ter que fazer o material combinado, separar os componentes, como a gente já sabe lá, de fazer componentes separados, tá? Eu vou apontar esse cara para a luz aqui, para vocês verem o que eu tenho aqui, tá? Então, esse daqui é um render
de olho realista, tá? Existe um problema associado à subdivisão na malha triangular aqui, tá, pessoal? O que eu recomendo daí para resolver isso, tá? Eu criei uma esfera com 32, a gente pode criar uma esfera com menos subdivisões e fazer aquela divisão manual para garantir que a frente aqui tem um fechamento quadrado. Então lembra que eu fiz no Super Nintendo ou até em outros modelos, em que a gente faz um cilindro com 16 e faz o fechamento. Então vocês também podem fazer aqui uma esfera que tenha 16 divisões no eixo do equador dela, e nesse fechamento aqui você vai conseguir fazer fechamentos quadrados. É claro que você vai ter que ajustar para ficar perfeitamente curvo, mas você não vai ter essas estrias que formam aqui no especular, tá vendo que existe aqui. Então isso é só corrigindo, modelando essa ponta da esfera e saindo com uma esfera com menos divisões. Tá? Aqui eu saí com 32 e vai dar um trabalhão lascado para fazer isso, tá? Então não vale a pena. Mas olhem que aqui eu tenho um olho super legalzinho e bem realista, tá, pessoal? Então essa é a dica para olhos. Quem está modelando lá o monstrinho, se quiser fazer um olho que fica mais realista, essa é a dica, tá? Falou, pessoal!